que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5 diz: habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Diga assim: de todas as nações. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: o que é isso? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Até aí. Nós sabemos o desfecho dessa narração, quando alguns incrédulos, diga assim comigo, em toda a manifestação do mover de Deus, sempre tem incrédulo. E muitas vezes, irmãos, esses incrédulos nem são os ímpios, nem são aqueles que não são crentes. Muitas vezes os incrédulos são os crentes. Olha que paradoxo. Crente que crê que é incrédulo. Onde já se viu isso? Mas tem. E os incrédulos que estavam vendo todas aquelas maravilhas, o motivo por que eles pasmaram é porque a Galileia era uma região das mais pobres da nação de Israel, das pessoas mais simples, das pessoas menos estudadas, pessoas que eram dadas à pescaria tão somente, e quem quisesse alguma coisa a mais tinha que sair daquela região, porque a Galileia era um lugar de pobreza, era um lugar carente, era um lugar onde não tinha pessoas estudadas, mas eram estes homens que estavam falando em árabe, em romano, em grego, em todas as línguas, de maneira que todos os estrangeiros que estavam ali entendiam. E esse é o motivo do espanto. Como pode pessoas não estudadas estarem falando das grandezas de Deus? E a incredulidade era tamanha que eles chegaram a dizer o seguinte: estão bêbados. Bêbado não fala nem direito sua própria língua. Não é verdade, irmãos? Não vou nem perguntar aqui quem um dia já ficou bêbado. Só vou perguntar se você já viu um bêbado por aí. Você conversa com ele? Não tem jeito. Quando você conversa com um bêbado, ele não consegue sequer falar seu próprio idioma. Como é que aqueles homens estudados, viajados, chegam a essa conclusão ridícula de que pessoas simples, não estudadas, estão falando a sua língua, e eles chegam à conclusão de que eram bêbados? Na verdade, a incredulidade pode levar pessoas a fazer coisas bárbaras. E eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse: Deus quer mover na sua vida, mas primeiro você tem que mandar embora a incredulidade. E deixa eu dizer uma coisa para você: não tem essa pessoa que não corra o risco de ser atacado pela incredulidade. Sabia disso? Todos nós, incluindo eu, todos nós aqui, podemos ser atacados pela incredulidade. Nos momentos difíceis, nos momentos em que as circunstâncias são contrárias,
A primeira tendência da nossa carne e da nossa alma é nos levar à incredulidade. É por isso que nós temos que nos manter num ambiente profético de adoração. É por isso que a nossa adoração não pode se resumir a este lugar, aos nossos encontros. Ela tem que acontecer em todo o tempo. Ela tem que acontecer enquanto você está indo da sua casa para o seu trabalho. Enquanto você está indo da sua casa para o seu trabalho, para a sua escola, não perca tempo. Comece a adorar ao Senhor. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Todo o tempo, irmãos. Porque essa atmosfera de adoração, quando acontecem as circunstâncias, quando você entra num momento da tua vida que vai desafiar a tua fé, mas você está num ambiente de adoração, a tua resposta é: não tem problema, Deus vai manifestar a glória dele nisso tudo, e vou continuar adorando. Tu és bom, em todo tempo és bom. Quem está entendendo, irmãos? Pessoas que não vivem nessa atmosfera de adoração, diante de notícias, elas se abalam, elas caem, fraquejam, e muitas vezes, para voltar para aquele ambiente de outrora, ela faz muita besteira antes. E Deus quer poupar você de fazer besteira. Então diga para o seu irmão: mantenha-se no ambiente profético. E é isso que eu quero falar nessa noite. Como se manter no ambiente profético. E esse texto, ele é bem claro. Quando eu estou falando de ambiente profético, eu não estou falando de ficar profetizando toda hora. É isso que eu te digo, para lá, porque a gente é muito limitado e às vezes a gente pensa toda hora nesse tipo de coisa. Ambiente profético é um ambiente de Deus na tua vida, entendeu, irmãos? Ambiente profético é um ambiente que vai além das circunstâncias que estão à sua volta. Ambiente profético é um ambiente que vai além da carne, que vai além do natural. É um ambiente sobrenatural, isso é ambiente profético. Quantos querem aprender como se manter no ambiente profético? Está fraco, né, irmão? Só alguns querem, outros não. E esse é um dos pontos para que a gente se mantenha no ambiente profético. Então eu vou perguntar de novo: quantos querem aprender a andar no ambiente profético? Você percebe a diferença? Em primeiro lugar, no versículo 1 diz assim: reunidos no mesmo lugar. Isso aqui fala muito mais do que estar junto no mesmo lugar para fazer um culto. Algo muito mais sério, muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais a ser compreendido sobre essa declaração, sobre essa frase: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam debaixo de uma direção. Jesus tinha dito assim para eles: olha, eu estou subindo, já fiz o que tinha que fazer, vou sentar à direita do Pai. Ele tinha ressuscitado. E ele disse assim: mas eu quero que vocês vão para Jerusalém e esperem lá. Fiquem lá. Façam tudo lá, mas não façam nada sem antes receber a promessa. E por isso eles estavam reunidos no mesmo lugar. Estar reunidos no mesmo lugar é mais do que estarmos juntos como num ambiente como esse. Mas fala de ter uma visão. Fala de termos um compromisso, um alvo, um sonho, uma paixão. Algo que nos identifica, algo que nos liga, algo que gera uma concordância, uma ligadura, um vínculo. Eu posso estar no Japão, você pode estar em Tanabi, o outro pode estar na Austrália e o outro nos Estados Unidos, mas se nós temos esse vínculo, dessa paixão, dessa visão, desse sonho, deste amor, deste algo que Deus tem derramado no nosso meio, a unção que está aqui vai estar lá. Quem está entendendo, irmãos? Eles tinham uma mesma visão. Esse estar reunidos no mesmo lugar fala de um vínculo que nós temos juntos com o Pai. Fala de um vínculo que temos junto com as nossas autoridades espirituais. E fala de um vínculo que nós temos um com os outros. Essa declaração vai além de referir-se a estarmos fisicamente num lugar, porque é possível nós estarmos reunidos no mesmo lugar e mesmo assim não estarmos no mesmo lugar. Quando os nossos corações não concordam, criticam, fofocam, falam mal, questionam. E eu não estou falando de um questionamento
sadio. Existe o questionamento sadio, o questionamento de querer entender, de uma sinceridade, de uma pureza, de uma mente inteligente que procura entender as coisas. Eu não estou falando desse questionamento, mas eu estou falando daquele questionamento maligno que leva a pessoa a ser constantemente negativa a respeito dos sonhos, dos alvos, dos propósitos que são estabelecidos como povo que somos. Quem está entendendo? Quando nós dissemos, por exemplo, irmãos, este é o mês da visita, precisamos estar todos reunidos no mesmo lugar. No sentido de, se é o mês da visita, quando você cumpre a visão, você está se colocando debaixo da unção que há em estarmos na mesma visão, no mesmo lugar, reunidos. Quando nós damos uma direção, quando o Espírito Santo conduz a igreja, vamos construir, pode ser a loucura que for, irmãos. Se foi Deus que mandou e estamos juntos nisso, pode levantar o inferno que for, nada nos abalará. Mas sabe, o diabo sabe muito bem o que pode abalar. Ele sabe que se nós formos unidos, todas as tentativas dele cairão por terra, todas. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar gerar dúvidas no coração dos irmãos. Mas será que é isso mesmo? Será que o pastor é de Deus mesmo? Será que o líder está falando mesmo? Será que foi o pastor que mandou o líder falar mesmo? Será que vem de Deus esse negócio? E começam os serás. E isso é maligno, isso nem é humano, irmãos. Isso é maligno. Ele é humano a partir do momento que você dá o lugar e usa a sua boca para gerar esse ambiente. Porque o diabo sabe que se nós formos um, se nós estivermos unidos no mesmo propósito, nada nos deterá. Quando o povo se juntou lá, sob a instrução de Nimrod, lembrei, para construir a Torre de Babel, isso era para o mal. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que o povo era um só, e eles tinham um só coração. Todos estavam influenciados pelo mesmo intento maligno de fazer uma torre para afrontar o Deus vivo. E Deus viu que nada poderia detê-los e foi lá e confundiu para que aquela união não gerasse males piores, porque o coração deles era mau. Mas nós não precisamos ir tão longe. No século 20, houve uma nação, um povo, sob o mesmo intento maligno que foi a Alemanha, conduzidas por um líder maligno, Hitler, que tinha um ministro de propaganda chamado Goebbels, que gerou em toda a nação uma noia de perseguição contra um povo. E foi a nação mais poderosa naquela época. Uma nação forte. Ninguém pôde deter aquela nação. Até que os seus orgulhos e vaidades os levaram à queda. Mas foi uma nação que se levantou. Agora, se isso acontece para o mal, irmãos, quando nós nos unimos, o inferno treme. Quando nós nos unimos, uma cidade não pode resistir a um povo unido na presença de Deus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Se você não sabe, fica fazendo assim, não. Mas se você sabe, diga comigo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Agora diga para o seu irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciso
vós és para mim querido. Meu Jesus amado. Sabe, irmãos, em João capítulo 17, Jesus disse assim: Pai, Ele estava orando por mim e por você. Ele disse assim: Pai, faz deles um só, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Pensa nisso. Ele disse assim: Deus, faz com que o teu povo seja um. Então o mundo saberá que o Senhor veio. Porque se nós não formos um, o mundo não saberá que Jesus é Deus. Não depende só de palavras, mas de andarmos juntos, de termos comunhão. Irmãos, se nós formos um, nós podemos decretar o que vai ser nessa cidade. E vai ser conforme nós decretarmos. Porque tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. É por isso que o diabo quer destruir a comunhão. É por isso que o diabo quer usar vidas para acabar, vidas de dentro, para acabar uns com a harmonia do outro. Tem famílias, irmãos, famílias que estão sendo destruídas por causa da divisão. E a divisão que eu estou dizendo é aquela divisão do coração de falta de comunhão. Eu preciso dizer uma coisa para você. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: que como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro amigo. Sabe o que eu percebi no meu coração essa semana? Que Deus coloca pessoas na sua vida com seus defeitos para tratar você. Você às vezes não entende. Às vezes você fala assim: mas de novo esse tipo de gente na minha vida? Eu me livrei daquele que vivia pegando no meu pé, eu não aguentava mais. Quando eu vejo a outro, igualzinho. Quem já viu isso? E eu vou dizer para você: Deus não vai tirar esse tipo de gente da sua vida enquanto você não se render e dizer: tá bom, Deus, eu me rendo. Sou eu que preciso ser mudado. E Deus vai continuar usando. Já viu gente dizer assim: gente, mas é uma coisa incrível, eu sou perseguido por fofoqueiro. Já viu gente falar isso? Eu tinha um relacionamento com fulano, parei porque fulano fofocava. Aí eu comecei a relacionar com outro, de novo, fofoqueiro, e fui para o outro de novo. Na verdade, as pessoas têm defeitos, isso nunca vai mudar. Porque nós seres humanos somos imperfeitos. Mas Deus, pela sua misericórdia, usa essas imperfeições para fazer você mais maduro. Então pare de culpar as pessoas pelos seus defeitos. E olhe os defeitos das pessoas que se relacionam com você como oportunidades para você crescer mais e mais. Quem está entendendo? Então aproveita e diga assim para o seu irmão: você realmente é meio esquisito. Você realmente é meio diferente. Meio cascudo. Meio cabeção. Mas eu preciso de você desse jeito. Só preciso dizer uma coisa. Você que está ouvindo isso, não se apoie nessa verdade, nesse princípio, para dizer: eu tenho que ser assim mesmo para tratar os outros. Não seja sem vergonha. Porque quanto a nós temos que, cada dia mais, buscar em Deus, sermos maduros, curados, restaurados. E sabe, tem muita gente que vive reclamando dos defeitos dos outros, mas não vê o seu próprio. Por isso que Jesus disse assim: hipócrita, você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu. Sabe o que eu entendo que Jesus estava dizendo com isso? Todo aquele que é capaz de ficar apontando defeito no outro é porque na vida dele tem uma trave. Porque quem não tem uma trave no seu olho, não fica procurando defeito na vida dos outros. E quando encontra defeito na vida dos outros,
cumpre Provérbios que diz: o amor cobre a multidão de pecados. E é nesse sentido que está falando. Porque quando eu amo de verdade, o durinho vem com aquele comportamento dele, que não é durinho, eu chamo ele de molinho, coração quebrantado, e com todos os defeitos que ele possa ter, o meu amor por ele faz ver as virtudes que tem nele. E eu valorizo mais as virtudes que tem nele. Amém? Então, em primeiro lugar, se nós quisermos viver num ambiente profético, nós temos que aprender a estar reunidos no mesmo lugar. Não só fisicamente, mas também, irmãos, além desse sentido por trás do físico que eu acabei de falar, o sentido físico também é importante. Valorizar as nossas reuniões. É bom ou não é? É bom estar aqui ou não é, irmãos? Amém. Salmo 122, Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, esse é com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Né? O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Davi tinha uma paixão de estar na casa do Senhor. E você tem que ter essa paixão também, irmãos. Às vezes a gente está num culto e o irmão está ali. Parece que está recebendo uma entidade. Vamos pôr a mão nessa vida. Irmão, quando tu está aqui, tu tem que estar. Existe uma sabedoria rabínica no meio do povo de Israel. Inclusive, na época que eu ia às sinagogas, eu lembro, nunca esqueci disso, no escrito de um rabino na parede da sinagoga dizia assim, ele interpretando, segundo a tradução do hebraico antigo, quando Deus manda Moisés subir um monte, quando eles estavam no deserto, ele diz assim: Moisés, suba o monte e esteja lá. Parece uma redundância, mas na verdade não era uma redundância, e essa foi a leitura que eu fiz do que o rabino tinha escrito. Ele disse: muitas vezes a pessoa sobe o monte, mas não está lá. E Deus queria que Moisés subisse o monte e estivesse lá. Assim, quando você vem ao culto, você tem que vir ao culto e estar aqui. E não estar pensando no que o Santos fez ou deixou de fazer. Porque essas coisas passarão, irmãos. Amém? Não é verdade, pastor Maurício? Devemos nos ater às coisas mais eternas. Deixa as coisas que para trás ficam. E prossigamos para o alvo. Amém, irmão? Quando nós estamos, quando eu estou falando de estar reunidos no mesmo lugar, aqueles irmãos estavam reunidos naquela casa e o coração deles estava assim: gente, o que vai acontecer? O que será que vai rolar? Jesus falou para a gente ficar aqui e esperar a promessa. O que vai acontecer? Hoje eu fui lá assistir o jogo do Tanabi. Irmãos, Deus vai virar esse quadro em nome de Jesus. Amém? Vamos crer. E eu fiquei foi a primeira vez que eu levei o meu filho para assistir o jogo no campo. E eu achei muito engraçado, porque ele tem 3 anos e o tempo todo ele ficava assim, ele via aquela movimentação, os fogos, ele falava: pai, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E agora? Vai rolar? Vai rolar não. Vai acontecer o quê? E agora? Toda hora ele vinha e falava: e agora? Vai acontecer o quê? Aí o Votuporanga fez o gol e ele falou: e agora? Vai acontecer o quê? Filho, eu espero que seja uma virada. Que não deu certo porque não puseram o gaúcho. Se tivesse posto o gaúcho, tinha ganhado esse jogo. Mas, veja, Jesus ensinou que se alguém não tiver o coração como de uma criança, não vai herdar o reino dos céus. E a criança tem essa expectativa. Quando nós vimos a um culto, nós temos que ter uma expectativa apaixonada do que Deus vai fazer. Você tem que vir para o culto assim: é hoje.
É hoje o quê? Sei lá, mas vai acontecer um negócio. Deus vai me pegar, Deus vai fazer um milagre, Deus vai mudar minha vida, Deus vai me transformar, Deus vai fazer, porque Ele pode, Ele é, e Ele sabe fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ter essa expectativa, irmãos. E nós, como pastores, temos procurado gerar essa expectativa. Você viu mesmo hoje, quando nós começamos a orar, antes do culto começar, diz, pergunta para o teu irmão o que ele espera para hoje. A maior culto de expectativa que eu conheço na Bíblia é daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher viveu 12 anos com aquela hemorragia e ela teve uma expectativa de ir a um culto quando ela disse, Jesus vai estar lá. E ela falou assim, eu vou tocar na veste dele e serei curada. Nunca mais serei a mesma. Acabou a minha miséria, acabou a minha desgraça. Ela gerou, isso é expectativa, irmãos. Quer ver outra expectativa? Na mesma ocasião, um chefe de sinagoga chamado Jairo chega para Jesus e fala assim, olha, minha filha já era, mas se o Senhor for lá, vai estar tudo bem. Expectativa. Um centurião romano, ímpio, mas que temia Deus, disse assim, Jesus, mandou um empregado e falou assim, o meu servo está muito doente, mas se o Senhor der uma palavra, ele vai ser curado. Expectativa, diga comigo, expectativa. Diga para o seu irmão, você precisa ter expectativa. Agora deixa eu perguntar para você, o que você crê que Deus pode estar fazendo neste momento, nessa hora, nesse instante que você está sentado aí, lutando contra o sono, para ouvindo a palavra. O que você crê que Deus pode estar fazendo agora? Jane Meire. Do seu pai. Ela crê que neste momento, enquanto ela está aqui, ouvindo a palavra, adorando a Deus de todo o seu coração, há uma expectativa de que o coração do pai dela esteja sendo tocado pelo Espírito Santo. Qual é a sua expectativa do lado do Léo ali? Você, de camisa preta como eu. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, qual é a sua expectativa? Você se recupere? Ser liberto. Como é seu nome? Douglas. Enquanto Douglas está aqui, ele crê que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Porque já tem um Douglas aqui que um dia já recebeu um milagre. Era um tranqueira e agora é um homem de Deus. Vai fazer assim na sua vida também, Douglas, em nome de Jesus. Expectativas, irmãos. Expectativa de que um milagre vai acontecer na minha vida, expectativa de que eu vou ser curado, expectativa de que minha vida financeira vai acontecer um rebuliço, expectativa de que pessoas vão ser tocadas, expectativa. Mas sabe, tem que ter uma expectativa acima de todas. Eu vou estar reunido no mesmo lugar com aquele povo e ele vai estar lá. Essa expectativa, irmãos, essa não pode deixar de ter. Porque quando você crê que ele vai estar, teu comportamento muda. Amém? Então, para que eu possa manter um ambiente profético na minha vida. Em segundo lugar, eu já falei em segundo lugar, expectativa. Em terceiro lugar, a mesma fé. Por que nós oramos tanto juntos? Por que nós valorizamos tanto quando estamos juntos? Esse orar juntos. E por que o terceiro é a mesma fé? Se você ler o versículo 4 de Atos capítulo 2, olha o que diz lá. E diga assim comigo, e ficaram Sabe o que quer dizer isso? Deus dá alguma coisa a alguém que não creia? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de pessoas que não creem. Se todos receberam o Espírito Santo e falaram em outra língua, é porque todos estavam no mesmo nível de fé.
É muito importante quando a gente chega num lugar para adorar a Deus, nós compatibilizarmos nossa fé com aquele ambiente de fé onde nós estamos. Como é que eu faço isso? É muito simples. As coisas naturais se refletem nas espirituais. Você não precisa ficar meio zen para entender as coisas sobrenaturais. Como é que eu faço para ter o mesmo ambiente de fé do lugar? Eu chego no lugar e faço... pá! Recebi, pronto. Não é isso, irmãos. Os princípios de Deus, eles são simples. Você chega num lugar como esse, está todo mundo orando. Você quer ter o mesmo ambiente de fé? Ora também, não fica assistindo o jogo, irmãos. Enquanto está todo mundo orando, tem gente que fica lá. Não vai chegar nunca no mesmo ambiente de fé. Para você chegar no mesmo ambiente de fé, você tem que praticar as mesmas coisas que todo mundo está praticando. Agora vamos levantar as nossas mãos aí. Todo mundo levanta o cara. Não consegue ficar 5 segundos com a mão erguida. Um peso vem no ombro. Ele... Mesmo ambiente de fé. Está todo mundo adorando. Tu és bom, em todo tempo és bom. O cara dá assim. Agora vamos pular o Senhor. Está pulando, cara. Irmão, é uma coisa impressionante. Não chega nunca no mesmo ambiente de fé. As coisas naturais se refletem na espiritual. Nunca me esqueço do dia que seu Zé, lá na Nelson Dias, o senhor não lembra disso? Eu estava ministrando louvor, meu sogro pastoreando a igreja, e a gente não louvou lá. E eu parei e falei, irmãos, tem que pular e pá e tal. Aí eu falei, vou dar um exemplo. Vai, seu Zé, pula. Tu lembra desse dia, seu Zé? O seu Zé, pela fé, irmãos, mal sabia eu que ele tinha acabado de fazer ponte de safena no coração. E ele lá. Foi a cura. Foi, seu Zé. Aliás, ambiente de fé fala de você vencer todo desafio para estar reunido com aqueles que estão se reunindo para adorar o Senhor. O seu Zé e Dona Gessi enterraram a filha sexta-feira, antes de ontem. E estão aqui adorando ao Senhor. Ambiente de fé. Aqui rindo. Só Deus sabe como está o coração deles. Mas está aqui dizendo, Senhor. A primeira coisa que ela me disse, quando eu fui encontrar com ela, para confortar-lhe o coração, foi, pastor, o senhor achou que eu tinha deixado a igreja. Mas faz 1 ano que eu estou cuidando da minha filha e não posso vir. Foi a primeira coisa, por quê? Um coração que quer estar no mesmo ambiente de fé que a igreja está. E eu declaro na vida de vocês que tudo que foi liberado na igreja, durante esse tempo que vocês não puderam estar, Deus vai restituir, renovar na vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para eles. Fique em pé, casal amado. Queremos como igreja abençoar vocês nesse momento tão difícil. Igreja, ore por eles. Às vezes não tem palavras que a gente possa dizer, mas uma oração vale muito. Ore por eles, para que Deus conforte o coração deles. A sua filha deixou filhos adolescentes. É um momento de dor na família. E a Bíblia diz, chorai com os que choram. Pai, como igreja, como povo, nós abençoamos teus filhos.
e declaramos que eles sejam renovados na força do Senhor. Que eles se alegrem com a alegria que hoje a filha deles tem de estar nos braços do Senhor. Essa alegria venha para o coração deles em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, isso é fé, irmãos. Isso é ambiente de fé. Se você quer se mover no profético na sua vida, você tem que aprender a andar, a manter um ambiente de fé. E para manter esse ambiente de fé, você tem que andar na direção do que o Espírito Santo está dando para a igreja. Eu vou falar de coisas simples, inclusive. Hoje, nós fizemos isso de última hora, avisamos para os supervisores passaram para quem eles puderam. Hoje os homens, bom grupo inclusive, apesar de não termos avisado no domingo, mas um bom grupo esteve na nossa construção hoje, jogando terra, carriola, puxando barro, fazendo. É lógico que alguns conversaram mais, outros trabalharam mais, glória a Deus. Estava lá. Pastor, o que tem a ver isso com fé? Essa obra não é de homens, irmãos, é de Deus. E tudo que você faz para Deus, Deus te honra. Parêntese, domingo que vem tem mais. Seja abençoado, vá lá. 7h30, 8 horas da manhã, vamos jogar pedra. E na outra semana, concreto. Deu certo a calha, irmãos. Agora não chove mais lá, em nome de Jesus. Porque as janelas têm uma proteção de Deus. Está faltando as telhas que eles vão vir colocar. Mas pelo menos está pago, né? Graças a Deus. Irmãos, por que eu creio que o Espírito Santo resolveu trazer para nós essa palavra hoje? Porque Ele quer tirar você de todo o marasmo de uma vida cristã aquém do que Deus tem para você. Você acha que Deus te chamou para viver uma vida capengando para lá e para cá? Você acha que é da vontade de Deus que você fique numa montanha russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo? Quantas vezes eu já falei aqui, Tiago, capítulo 1, que diz assim, que Deus não atende pedidos de pessoas vacilantes. Não ache tal homem que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Deus nos chamou para estarmos firmes. E esse firmes é crescendo. Diga comigo, crescendo. Enquanto você tem vida, você tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para crescer. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até a trombeta tocar e a gente virar a luz perfeita. Então diga para o seu irmão, você tem muito que crescer, irmão. Então por isso, nunca deixe que o ambiente profético vá embora da sua vida. Deixa eu dizer um segredinho que o Espírito Santo colocou no meu coração neste momento. Eu falo que foi o Espírito Santo porque eu não preparei isso. Então se está vindo é porque Ele quer falar. Sabe por que crente cai? Sabe por que filho de Deus, nascido de novo, escorrega, pisa na bola? Sabe por quê? Porque sai do ambiente profético. Porque se você tiver se você estiver sozinho, ou seja lá onde for, buscando a presença de Deus, orando, você vai cumprir o que diz Gálatas 5. Se você andar no Espírito, a vontade da carne não vai ser satisfeita. E sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo isso para você. Irmãos, eu tenho que confessar um pecado. Muitas vezes quando você fala esse vem uma vaidade no meu coração. Sai, vaidade, em nome de Jesus. Mais importante para Deus do que estarmos aqui, do que cantarmos juntos com todo mundo, do que fazer alguma coisa espetacular para o reino de Deus, é quando você está sozinho, sem ninguém te ver, e você escolher não fazer o que a tua carne quer e adorar a Deus.
Deus. Isso chama a atenção de Deus. E isso mantém você ligado ao ambiente profético. Deus quer curar algumas vidas aqui nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos.